Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas. Tem um outro assunto, aí sim, retomando algo que o Dávila chegou a adiantar. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele atribuiu a Lula a iniciativa de criar um sistema de pagamento alternativo ao dólar para o BRICS, proposta feita na cúpula de Joanesburgo em agosto de 2023. Vou abrir aspas. Foi o presidente Lula, na cúpula do BRICS, em Joanesburgo, do ano passado, que iniciou o debate trabalhado pela presidência da Rússia sobre esse sistema de pagamento alternativo. Como já disse, houve progresso, mas é preciso levá-lo à sua conclusão lógica para que surjam mecanismos prontos para serem usados. Não tenho dúvidas de que nossos colegas brasileiros dedicarão o máximo de energia a essa questão. Fecho aspas, essa manifestação de Sergei Lavrov, homem de confiança de Vladimir Putin. Você, Dávila, a verdade veio à tona, né? Sergei Lavrov não tem compromisso de esconder absolutamente nada. E ele agora relembrando às pessoas quem foi o autor da ideia de criar uma moeda alternativa ao dólar, pelo menos nas negociações entre os países que fazem parte do BRICS. Dávila. Caniato, mostra esse governo de improviso. Provavelmente era a hora do almoço, estava tomando vinho, comendo sobremesa. Aí vem aquela história do estalo da grande sacada. Por que não criar uma moeda que nós jogamos o dólar na lata do lixo e nós vamos comercializar aqui com a nossa moeda? Não é uma grande ideia? É aquela coisa impensada, sem fundamento, sem nenhum estudo, sem nenhuma conversa prévia com os demais parceiros para saber o impacto disso, se embarcam nisso ou não. E agora está aí o ministro das Relações Exteriores da Rússia jogando no colo do Brasil uma ideia maluca, lançada, sem ser pensada, estruturada ou sequer consultada antecipadamente aos principais parceiros. Então, é isso que mostra, é a diplomacia do improviso, da questão ideológica, para dar uma caneladinha nos Estados Unidos para depois contar para a turma aqui, você está vendo? A gente está falando que agora vai ter outra moeda. É um negócio inacreditável. E olha o preço que esse improviso militante está custando ao Brasil. Está aqui, ó. Trump está jogando no colo da gente. Decisão dos BRICS. E provavelmente a coisa que mais irritou o presidente dos Estados Unidos nessa história não é o que está na carta, não, que é liberdade, Bolsonaro, é justamente o esforço para se criar uma moeda paralela, porque aí sim os Estados Unidos não vai aceitar de forma alguma. Trump tem uma diplomacia muito clara, é sempre o interesse americano. Então o negócio dele é o seguinte, você vai querer criar outra moeda que nem a minha? É o autor desse projeto é o Brasil? Então toma aí 50% de tarifa na cabeça. É assim, mas é de novo, é um improviso. É um improviso que é inaceitável e o custo que isso traz ao país. Pois é, e há alguns dias, né? Deixa eu só liberar o Cristiano Beraldo, 19h40, Beraldo tem que sair um pouco mais cedo, tem um compromisso. Beraldo, obrigado pela participação, viu? Grande abraço a você, amanhã um novo encontro aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu só lembrar a nossa audiência que há alguns dias teve a cúpula dos BRICS. E Donald Trump disse o seguinte, eu vou abrir aspas para o presidente norte-americano. O que eles estão tentando fazer é destruir o dólar para que um outro país assuma a posição e torne a sua moeda o novo padrão. Perder o padrão mundial do dólar seria como perder uma guerra, uma grande guerra mundial. Não seríamos mais o mesmo país e não vamos deixar isso acontecer. Fecho aspas, essa manifestação de Donald Trump durante a realização da última cúpula do BRICS, mas ele não tinha anunciado taxação para nenhum país do BRICS, taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, nem essa de hoje que a gente vai tratar daqui a pouco, um anúncio de taxação de 100% para a Rússia, caso não haja um ponto final ou pelo menos um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. Daqui a pouco a gente traz isso. Mas, Durso, as discussões em torno da criação de uma moeda única e essa revelação de Sergei Lavrov dizendo que a ideia de criação dessa moeda foi do Brasil, do presidente brasileiro. Caniato, isso é uma bomba, porque falar de desdolarização, falar de não dependermos do dólar, isso não é novidade. A China há muito tempo fala sobre isso, a Rússia. Essa composição do BRICS nada mais
nada mais é do que, de fato, a união de países que não querem depender sempre do dólar. Até porque o mundo ser dolarizado só interessa para quem tem dólar, só interessa para os Estados Unidos e os seus parceiros. Então, de fato, você fazer acordos comerciais, etc., isso é inteligente. Agora, você ser o pai de ideias que impacta diretamente países como Estados Unidos, não é bom. Não é bom você se manifestar dessa forma, ou pior, vir de um país parceiro à delação. Então, hoje a Rússia dizendo, é culpa do Brasil, ou pelo menos a ideia do Brasil, e isso é uma bomba, literalmente uma bomba, porque Trump diz que a desdolarização é como perder uma guerra mundial. Ou seja, para o Trump e para os americanos, você perder o dólar, ou o dólar perder ali a sua importância, é igual perder uma guerra mundial. E quem seria o grande idealizador dessa ideia? O Brasil. Isso corrobora o que a gente tem falado durante o programa, que essa taxação de 50% vai muito além do que foi dito naquela carta, é muito mais profunda e é muito mais do ponto de vista econômico. E aí, sabe como o Brasil tem que reagir? Não tem que falar determinadas coisas, tem que ter uma geopolítica saudável, tem que se aproximar, mesmo discordando, de Trump e de figuras que a esquerda não tem muita proximidade, porque amanhã, se nós tivermos um governo de direita, nós esperamos a proximidade também a governos de esquerda espalhados pelo mundo. É isso que nós precisamos. Agora, essa declaração vai muito mal na situação em que nós vivemos, porque nós estamos precisando de uma composição diplomática entre o nosso governo e o governo de Trump, e aí vem uma delação no meio da história dizendo, tá vendo? Eles estão querendo acabar com o dólar e o pai da moeda, ou o pai da ideia, é o Lula. Abre o olho com esse pessoal do Brasil. Não vai ficar bom, Caniato, para a gente continuar na negociação pacífica, isso vai atrapalhar muito, e esperamos que o Brasil corrija pelo menos essa história, se não for verdadeira, dizendo que, na verdade, isso é uma ideia de há muito tempo, que já vinha desses países que concorrem com os Estados Unidos como potências mundiais. Mas é um bom exercício, né? De que maneira essa informação pode impactar, agravar esse cenário de anúncio de taxação sobre os produtos brasileiros. 50% vigência válida a partir do dia 1º de agosto. Você, Dávila, só para a gente trazer também essa ponderação, eu quero lembrar na nossa audiência que após a manifestação de Donald Trump, ainda durante a cúpula do BRICS, falando sobre a possibilidade dos países que integram o bloco escolherem uma outra moeda, aí o presidente da República, o presidente brasileiro, disse o seguinte: não aceitamos intromissão de quem quer que seja, nós defendemos o multilateralismo. Dávila, de que maneira essa informação que foi confirmada por Sergei Lavrov, de que a ideia dessa moeda do BRICS teria sido dada pelo presidente brasileiro, isso agrava em que peso essa situação que envolve o anúncio de Donald Trump e as saídas que estão sendo aventadas, inclusive com negociações já agendadas para amanhã, 2 reuniões agendadas? Caniato, como nós falamos, é uma diplomacia do improviso e ideológica, não faz nenhum fundamento. Por quê? Primeiro, uma moeda global precisa ser conversível, uma moeda global precisa ter a confiança do mercado. E o mercado não confia em moeda controlada por ditadura, como é o caso da China, governo autoritário, que manipula a moeda, manipula a taxa de juro, não é conversível inteiramente. Então não tem condição de nenhuma dessas outras moedas substituir o dólar. A única moeda que poderia vir a substituir o dólar futuramente é o euro, porque é outra moeda conversível, confiável, previsível. Então, assim, é uma ideia completamente esdrúxula querer que ditaduras criem uma moeda paralela para reger o comércio internacional. Isso não faz o menor sentido. Então, assim, é uma opção irreal, é uma opção ideológica e é uma opção improvisada. Um retrato do desastre da diplomacia brasileira que não ajuda a impulsionar o interesse nacional. Pelo contrário, prejudica gravemente o país, como está aí essa guilhotina na cabeça do Brasil, com uma taxa de 50% das nossas exportações para os Estados Unidos, que podem entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto.